quem tinha valores. E Jesus, quando chegou, quebrou tudo isso. Mostrou para todo mundo que não era assim. Eles antes não pode, porque a gente tem que falar ali aquele fulano que leva para Deus. Jesus disse, não, vocês levem essa notícia, essa boa nova, a chamada boa nova, levem para todos os confins da terra. E a pessoa pegaram o gás. O mormon. Além de pegar gás, aconteceu uma coisa. Jesus disse assim, eu vou pedir ao Pai para que envie outro advogado para vocês, chamado Paráclito, o Espírito Santo. Aquele vai te dar a entender o que eu estou falando, que vocês não vão entender o que eu estou falando. E no início ninguém entendia, nem os apóstolos. Não acreditava. Queria que ele fizesse milagre, coisa fazer milagre. Ah, esse é o cara. Quando ele fazia alguma coisa que aí a multidão ia atrás dele, aí os reis, ó, puto, né? Os imperadores putos, os governadores putos, até que pegaram ele na condenação política, porque tinha que tornar ele contra o César, contra o imperador, para poder matar ele. É o Barrabás. Não, Barrabás era um professor do povo. Era um Zé Rodrigues da vida, assim, que fazia algumas coisas importantes e pro povo, agradava o povo. O Jesus era Deus, né? Só que ele era tão. Quando ele queria, saía do meio. Quando ele queria, se deixava pegar, prender. O imperador, tipo assim, o governador, tipo Sérgio Cabral, foi levado Jesus a presença dele para dizer, ó, esse cara aqui, ele blasfema contra Deus. Aí o Sérgio Cabral disse, mas eu não sei, cara, eu não vejo os defeitos desse cara. Aí mandou pro representante do governo federal, da Dilma, para poder, que era o representante do imperador, era Herodes. Eles eram inimigos, viraram amigos. Manda de volta, eu não tenho nada a ver com isso. E ficou empurra do caramba. Aí, por último, quando Foi julgado. Quando ele, o Sérgio Cabral, daquela época, daquela região, falou, olha, Foi o problema é o decidido. seguinte, tu é rei? Aí Jesus disse que era. Pronto. Politicamente era impossível ter dois reis. Senão virava briga. Aí o mandou matar para poder, porque Herodes, o imperador, o Nero, o imperador, que era outro, como é que é o nome dele? O imperador, que era o de Roma, que tudo é um lugar longe de Roma. É como se Roma fosse lá em São Paulo e aqui era um local vassalo de Roma, na Palestina. Era o César. É o César era o imperador, lá de São Paulo. E aqui o Sérgio Cabral, o governante. E tinha um representante também do César, que era o Herodes, que era o tipo embaixador que circulava tudo. Bom, nessa articulação de poderes instituídos, os sacerdotes que estavam, não conseguiam mais controlar a multidão, eles falavam, não podia falar com Deus se não fosse através deles. Aí eles falaram, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Não, isso foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus na hora que estava. Está chegando lá. Já está começando a falar as coisas de Jesus. Quanto mais você falar isso, mais você vai fazendo... Quanto mais errar, mais... Quanto mais errar, mais você está tentando acessar. Quando chegou nesse momento que, pombas, você se declarou rei, então eu vou matar você. E Jesus disse, ele já sabia, ele não sabia de início, mas ele vivia em sintonia com Deus, porque na humanidade dele ele não estava, ele se destituiu da divindade para estar no meio de nós. Bom, mas o que ele lançou, a boa nova, foi se influenciando todo mundo, até aqueles que nunca ouviram, através os que ouviram falaram, ficaram iluminados pelo Espírito Santo. Isso é um fato que ninguém tira, que estão tentando tirar, todo, 30 anos tentando tirar de novo, mudar tudo, jogar a minhoca na cabeça do povo, e até hoje não conseguiu. Muitas pessoas ilustres sumiram no mapa, mas Jesus não, porque ele tem a revelação de que é Deus no meio de nós. E dali para frente, todos estariam aptos a falar de Deus, a sentir Deus como Deus realmente é.
desde que tivesse a pretensão, eu quero ver se é isso mesmo. Sempre com dúvida, eu quero ver se é isso mesmo, mas com respeito, não é uma dúvida depravada, perniciosa, debochada, não é uma coisa má, com um bem, como eu quero mudar. A pessoa ia mudando. Bom, começou os apóstolos. Jesus disse, o que você se vai, leve, vocês 12, e eu os dou autoridade do céu. Tudo que você mudar na terra, será mudado do céu. Tudo que vocês fixarem na terra, será fixado no céu. Poderá perdoar os pecados, poderá fazer curas, e curas maiores que as minhas. Jesus disse para os apóstolos. Tudo bem, só que sempre tem um grupo que decide, né? Os discípulos dele, no meio surgiu dissidentes. Depois de 300, 400 anos, 313 anos depois de Jesus, o imperador, que era contra o César, naquela época chamava-se Constantino. Ele era vivo ainda, 200 anos depois? Não, depois que Jesus, 313 anos depois de Jesus, Jesus morreu aos 33 anos, sabia? Foi Mas aí, aos 33 anos. Ressuscitou 3 dias depois. E 40 dias depois, ele disse, enviarei sobre vocês o Espírito Santo. E ele ressurgiu diversas vezes para milhares de pessoas, para 3 pessoas, para 12 dos apóstolos, para aquele que duvidava, para Tomé. Ele se fez presente, não da mesma forma humana, em espírito. E com aparência de carne, de forma que pudesse tocar. Não essa carne que nós é uma carne espiritual, que aí é um mistério que só quando a gente começa a estudar, que a gente começa a ouvir. Porque tudo que se sabe de Jesus, não é Jesus que disse. Foi os apóstolos que passou para os outros. Os profetas. Tudo que você sabe de Jesus, o que você está sabendo é o que eu ouvi, que você está ouvindo de mim, que eu ouvi de outro, e que outro ouviu de outro. Então é uma cultura humana. É um marketing viral. É um marketing, não sei se é viral, eu sei que é um marketing, é oral. É oral, a coisa agora é falada. Depois virou escrito. Bom, o que aconteceu? 303, aí eles começaram a fazer, eles foram perseguidos. Muita gente morreu, virou mártir, foi cortado em pedaços. Mas continuaram com uma força estranha, dizendo, não, tudo diferente da época. É como você hoje está aqui agora, chegar alguém dizer uma coisa totalmente estranha, absurda, e ninguém queria aceitar. Mas aquilo começar a contaminar um outro, e virar, e ficar quase que dividido a população. Os Nero tocou fogo em Roma, para botar a culpa nos cristãos. Depois perseguido de carnificina, de cortar pedaços e tudo. E sempre acontecendo, as pessoas continuarem desenvolvendo, continuando os ensinamentos de Jesus Cristo. O cristão foi a... Aí passaram a ser chamado cristão, de Cristo. Cristo, Jesus não chamava Cristo, Jesus chamava de Nazaré. Naquela época não tinha ninguém tinha segundo nome. Jesus de Nazaré, porque era da cidade, porque o censo se baseava assim. Só que Cristo significava naquela época, vem de um termo grego, de termo hebraico, que chamava ungido por Deus. Era as pessoas voltadas completamente para Deus. Não queria ter posse, vivia em jejum, vivia em eterno súplica para que Deus perdoasse aqueles que faziam tudo errado. Então essas pessoas eram ungidos. E ungido naquela língua chamava cristais. E depois virou para nós, arrematou para Cristo. Jesus Cristo significa Jesus ou ungido. Significa Jesus de Deus. E aquelas pessoas que seguiram esses ensinamentos passaram a ser chamadas de cristãos. As primeiras palavras. E em 313, depois da morte de Cristo, o imperador Constantino teve uma grande doença. E ele, se ele era Deus, todo mundo dizia que ele era Deus, todo mundo aceitava ele como Deus, não aceitava lá, foi um grande problema. Os magos, os médicos, ninguém deu jeito. E ele teve um sonho. Ele teve um grande sonho nesse delírio de quase morrer dessa doença.
dizendo que via coisas no céu, aquelas coisas. Um delírio, vamos dizer assim, um delírio. Só que era um delírio que diferente, era um delírio que falava das coisas do céu, divino, não dos deuses dele, de um Deus que vinha para salvá-lo. E nesse sonho ele aceitou esse Deus que vinha para salvá-lo do céu. E no outro dia ele ficou bom. Coincidentemente, a mãe dele, logo no dia seguinte, teve um sonho dizendo que, um anjo dizendo que Deus, o do Altíssimo, tinha vindo para salvar, tinha curado ele, mas queria que ele parasse de perseguir o povo dele. E aí ele caiu em si e passou a dizer, como ele era o rei, ele era o Deus na terra, e todo mundo queria ser o representante de Deus mesmo, para ser mais respeitado. Ele daria para ele, não, daqui para frente não vai ter mais nenhuma outra religião. Vai ser, todo mundo vai ter que ser cristão. Quem não for, mata. Quer dizer, inverteu a porra toda, né? Quem não for, mata. Pronto, Aí, pô, o imperador, imagina, naquela época não tinha esse negócio, era a época do absolutismo. Era a época do absolutismo, era uma caixa pinto perto disso. Aí todo mundo tinha que se submeter. Ora, e de imediato, nas metrópoles, nos locais principais, já tem os locais de templo que era cultuado com os deuses pagãos, os deuses deles, que era montaréu, era Deus para tudo, até por pensamento tinha Deus. Cada um com a imagem. Aí passou, e tinha até um dos deuses desconhecidos. Essa estátua aqui é para o Deus desconhecido. Bom, dali para frente foi o cristianismo, que era feito de uma forma pura, do jeito que Jesus tinha ensinado, passou a ser feito nos templos, publicamente. Só que, imagina se você, a pessoa é católica, vai ter que fazer uma missa dentro do terreiro de Macumba, se fosse hoje. Então passou a ser assim, foi um desastre. Foi um desastre, porque ao mesmo tempo que liberou, oficializou a religião, virou uma bagunça geral. E aqueles que tinham lutado, que tinham conseguido se tornar continuadores discípulos fiéis, fidedignos do que Jesus Cristo tinha da boa nova de Jesus Cristo, do Deus de Jesus Cristo, o Altíssimo, o Deus de Jesus Cristo, esses tentavam a todo momento não deixar a peteca cair. Então foi um período onde várias pessoas, por 40 anos, ficou todo mundo querendo ser o dono da opinião correta. Aí tem um termo que chama na igreja doxologia. O imperador, 40 anos depois, disse, olha, organizou a ferro e a fogo o primeiro concílio. Uma reunião para decidir qual era o caminho correto a ser seguido pela religião cristã, dos católicos, os cristãos. A doxologia significa opinião correta. Então, qual o melhor caminho a ser seguido? E então, a partir dali, a doxologia foi estabelecida. Os cristãos estariam responsáveis para que fosse mantida a opinião correta, porque tinha gente que estava cada um com a cabeça. Para manter a opinião correta e, ao mesmo tempo, responsável para que fosse seguida a opinião correta, valendo de todos os meios, não só da força, que o imperador César deu o exército para ele, a igreja, que a igreja naquela época passou a ter exército, inclusive depois fez um monte de cagada na Idade Média, mas isso é outra história. Naquela época ele tinha o poder de não só usar a força, não só usar os ritos fidedignos que Jesus Cristo tinha deixado, mas também que fosse usada a razão, a pessoa tivesse direito à razão, pela razão entender os sinais de Deus no mundo e os sinais do homem, que era no caso era o imperador, e os sinais da força. Então, era um mistura onde a pessoa aceitasse que aquilo era o melhor para ele. Ora, isso começou em uma outra época, um momento de dureza rigorosa da religião daqueles que seguiam a Deus.
E surgiu o combate às heresias. Heresia significa toda atitude, todo conhecimento, toda noção do que é diferente daquele melhor caminho a ser seguido por todos, da doxologia, da opinião correta que tinha sido instituído numa reunião gigante, tipo assim, uma lei lá no Congresso. Que no caso o imperador tinha mandado fazer e que tinha organizado e que tinha confirmado que todos tinham aceito e quem não aceitasse, que era uma minoria, teria que ser obrigado a aceitar, orientado pela razão, pelos ritos, pelas cerimônias. A pessoa tinha que chegar à conclusão e ainda assim, tinha que for do tipo daquele cara do trabalho da força. Ora, o que aconteceu? Tinha gente poderosa de grana nesse meio que não combinava, não aceitasse. Achava que Jesus não tinha sido o homem, porque a doxologia, o ponto alto da evolução da religiosidade humana revela que Deus cuida tanto da humanidade, cuida tanto, mas tanto, com tanto amor, com um amor incompreensível para a natureza humana, que ele se esvaziou da sua santidade e se tornou carne, veio estar no meio de nós para nos mostrar o caminho para a vida eterna. Deus se fez carne, habitou no meio de nós e nos ensinou a rezar, a suportar os sofrimentos, a progredir na nossa imundície, a se arrepender e dali para frente todos estariam livres dos pecados. Dali para frente todos que crescem estariam já em Deus. Ainda na terra, não plenamente em Deus, mas ainda já na terra, como ele veio, santificou todos. Então Jesus santifica todo mundo. E nessa orientação de que ele se tornou carne e depois o povo podia ter aceito ele como Deus, e dali para frente acabaria e santificaria o mundo todo. Mas houve uma rejeição. Então houve a morte na cruz. Então Deus deixou para ainda assim, naquela morte, oferecer a todos. Ele tinha esse hábito de fazer sacrifício com comida, com cereais, com roupa, com matança, até matança de gente, virgem. A melhor pessoa da família se oferecia sacrifício e se davam, ou querendo ou não querendo, se davam. A maioria queria, se sentia-se bem, até de morrer em sacrifício a Deus, ao Deus, aqueles deuses, que não eram os deuses reais. Era tudo falso, segundo a opinião geral, depois desde Jesus Cristo. Bom, os Mormons é um grupo, concluindo agora, É um grupo que cristão mais reservado. não eram os cristãos que não foram dentro dessa doutrina de melhor caminho a ser seguido por todos e da opinião correta, da doxologia. Eles não ficavam bem no meio não aceitavam bem, até fingiram que aceitavam o tempo. E como tinha situação boa, o que eles fizeram? Continuaram falando de Jesus e pegando, que eram destacados, eram bem conhecedores das coisas. Uhum. Só que eles pegaram o Opinião. conceito que Deus falou, ide até os confins da terra e pregar. Eles saíram, todo mundo, nos barcos, sair para um lugar bem longe, porque ali já não estavam aceitando. Supõe-se, tem até os chamados cátaros na França, no sul da França, no sul da França, que eles acreditam que Jesus era simplesmente um Espírito de Deus, um Espírito de Deus que veio na Terra. Ele nunca teve carne. E que Deus veio só para mostrar o caminho, o que Deus, para salvar a humanidade, mostrando Deus para a humanidade, mas sem se tornar carne. Já um outro grupo ingleses, acha que Deus, Jesus Cristo,
foi de Deus, mas Deus o deixou na terra e ele casou com um montão de gente e tal, e aí já vem outras heresias. Tem mais de 30 heresias diferentes. Que a igreja tem o dever dado pelo imperador, pelo poder máximo na terra, naquele lugar, a obrigação de combater. É a obrigação, questão religiosa que tem que combater a igreja. A igreja tem esse poder até hoje. O pessoal tem até uma bronca da igreja fantástica, porque a igreja tem o dever, que foi dado é legítimo, desde o imperador. E nós temos o direito romano, que foi, se você entendeu o que foi o direito romano. A igreja dos mormons que tem? Não, a igreja católica, ortodoxa e católica, né, que depois se dividiu, ortodoxa e católica. Aí esses mormons, na época ainda da igreja primitiva, que chama, esse é o período da igreja primitiva, eles vieram de barco e pararam na América Central, naquela época. Quando nem se tinha descoberto ainda a América Central. Esse povo veio de barco, os fenícios, diz que os fenícios é aqui no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea. Os fenícios é exatamente esse povo, essa época próxima à época dos gregos, os fenícios. Dizem que eles vieram, hein? Tem uns escritos ali que mas diz que não é. Porque pode ter sido feito também, né? Um safado que conhecia a fenícia, escrever lá. Então não tem prova arqueológica concreta lá mas ou tem e esconderam o que tem para ninguém ficar lá porque sabe como é que é o povo, né? O povo começa a visitar e destrói tudo. Então não tem nada não, mas vai ver nos anais lá por sublinhas escondidos, comprova-se que teve. Que os fenícios eram os maiores navegadores que existiam antes de Roma. E eles foi que espalharam toda a cultura romana pelo Mediterrâneo e pela Índia, África, Ásia. Veja, eles vieram e no caminho um cara disse que, aí o líder dele disse que teve uma visão fantástica. E dessa visão, eles já eram totalmente reformados lá. Nessa visão, quando ele chegou cá, ele plantou um outro sistema de religião, diferente do que ele já praticava lá, e aí ele se tornou o líder. Como ele instituiu aquilo, como ele era o principal, todo mundo seguiu e isso vem até hoje. Aí, hoje, você vai falar nos mormons. Mormons é mais ou menos isso. Precisa ter mais tempo para poder. Aí, para parar só na estrutura dos mormons, tem que entender por que eles tiveram essa razão de agir assim. Eles chegaram num local onde os filhos podem ter sido trocados, onde as condições climáticas até podem ter sido adaptadas pela geografia do lugar, por uma série de fatores. E desconfia-se que os incas, que se sangravam o corpo nos cultos religiosos assim, enchiam a bacia e jogavam no fogo ardente para entregar a natureza, que acreditava que o sangue era o elemento vital, era a vida, era o espírito da pessoa, o sangue. Aí, para os incas, tá? Eles ofereciam sacrifício. Era um delírio da população, tipo carnaval, era todo mundo ficar brigando, se estocando, e o sangue pulando assim no coisa, de forma que não morresse também. E se morresse, era uma graça, era o máximo. E enchia um pote e jogava lá no fogo várias tochas, vários barril queimando com fogo, jogava aquilo para queimar, de forma que não apagasse o fogo. Se apagasse o fogo, o nego matava aquele filho da puta. Tá gravando isso aí, cara? Não, tô não. Não, eu falei filho da mãe também. Aí o que aconteceu? Os mormons os incas tiveram uma cultura assim, tipo de sacrifício humano gigantesco, de delírio, e fizeram as pirâmides. Se você ouvir a cultura dos incas lá na América Central, tem uma certa tendência a essa estrutura que os mormons, o seu Smith fez quando chegou do barco. Acho que inclusive passaram mal, quase morreram no meio do caminho. E para não perder a unidade, o cara teve essa alucinação, essa visão, que ele talvez não tenha entendido de Deus falando com ele, para ele fazer uma coisa, e ele deve ter entendido outra, porque tem isso também. Você não pode nem muita sede, também não pode deixar de beber água.
Porque se você for com muita sede, pode fica fanático. Se não beber água, na linguagem religiosa, o demônio se aposta da pessoa. É como estar casado e não fazer sexo. Não ter regularidade de sexo. Não é de bom tom porque a pessoa termina em qualquer facilidade que tem, vai dar uma pulada no muro. Então, é uma coisa mais ou menos assim, tipo, você não pode ir com religião demais, com muita coisa. Não, tem que, tipo, a negociação, você vai ter que me dar isso. Eu já rezei. Passa a sua parte, tá, Deus? Eu já rezei o credo, já rezei o texto, já rezei isso, já pedi pelo meu irmão, pela minha mãe. Você, quer dizer, uma espécie de... Eu sou, eu chamo farisaísmo. Então não pode nem de mais, nem de menos. E supõe-se, pelas histórias, como um desenvolveu o negócio, que os mormons, na viagem, passaram, tem uns chamados escorbuto, que é a fraqueza de viagem alto mar muito tempo, da deficiência também, e os próprios micróbios do organismo proliferam muito e causam um efeito no corpo que a pessoa tende a ficar em delírio. E conforme for a situação do balanço, ou até mesmo das condições climáticas, a pessoa começa porque o nosso corpo aprisiona a nossa alma. A alma passa a sentir como ela é prisioneira do corpo, então a alma está conforme o sentido dos olhos, do ouvido, da boca, do tátil. E pode ter influenciado para um delírio que Deus estava falando uma coisa e ele entendeu outra. Já que ele buscava Deus. E Deus é para todos. Principalmente para aqueles que estão em situação miserável. Jesus disse que o reino dos céus é principalmente para aqueles que estão marginalizados, desprezados, incapazes. E a esse já é assegurado o reino dos céus. Porque esse não tem título importante, esse não pode ter boas obras, esse já está numa situação penúria, miserável. Para esse, pronto, foi isso que ferrou. Teve o imperador, o governador e o prefeito que saíram atrás dele com tudo, para matá-lo. Mas Deus já fez, porque já é Deus, né? Deus é Deus. E nesse caminho do John Smith, acho que é John Smith, ele teve uma visão. Essa visão foi muito importante, porque todos passaram a seguir ele e se adaptaram quando chegaram na Terra, agradecidos a Deus por terem alcançado a Terra Nova, que eles supunham ser a Terra Prometida que Jesus falava. Só que Jesus falava que a Terra Prometida, mas é dentro de nós, é no coração e na mente, é o querer. Quando fala assim, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. No meio de nós, todo mundo supõe que é no meio da multidão. Não é no meio de nós, é no coração e na mente da pessoa. É uma dimensão que não é outra dimensão. É uma outra dimensão de existência em Deus. E nesse crer, a pessoa vai vendo os milagres acontecer. O cara deve ter feito alguma coisa dela, porque até hoje tem os mormons. Apesar de ter feito um segmento diferente, até hoje continua. E até hoje possui muitas graças. Não está em comunhão. Ele não está em comunhão com a igreja inicial, que hoje é a católica para nós. Mas tem alguma coisa que agrada a Deus dele. Essa é a história dos mormons que eu conheço. E eles, hoje em dia, eles só andam em dupla, né? Claro, pô. Jesus falou. Testemunha de Jeová também anda em dupla. Pegamos sempre de dois. Jesus mandou de dois em dois. Ele nunca mandou ninguém sozinho. E eles não param ninguém. Não. Se você quiser quem não conhece a história e quer conhecer, explicam direitinho. Você tem que ligar, marcar tipo uma consulta. Fizeram isso comigo já. Porque a gente não bate em porta, assim. Não. E se você quiser saber até a origem seu nome, se você tem parentes, eles explicam direitinho. Têm um conhecimento. Eles são altamente especializados em conhecimento. Basta dizer que ele me deixou um livro lá em casa, pô, até hoje. Já foi na tua casa? Já foi. Nunca foi na minha casa. Não é testemunho de Jeová, tu tá misturando. Tentou... Tu não tá confundindo com o testemunho de Jeová, não, né?
Está confundindo com o testemunho de Jeová. Eles não vão em casa. Não tem nada a ver com o testemunho de Jeová. Não, eles sentaram lá no Mormon. sofá comigo, mas não foi mormon não, foi testemunho de Jeová. Está fazendo confusão. O Jeová é outra história. Desculpa. O Jeová, ele não crê que Jesus Cristo é Deus. Tudo que é É. difícil, a igreja não permite. Que tudo que vicia, Uhum, Pronto. beber café, uhum, coisa que vicia, eles, né? É. uhum. Eles são puritanos mesmo na religião. Porque eles, como eu te falo, se você Pode praticar... fazer relações sexuais depois de casar. São rigorosos. É Como se fosse... Não, nós estamos Eu totalmente tenho um errados. amigo que pregou Nós estamos errados, nós fazemos as coisas erradas. Porque se fosse que realmente Jesus ensinou, a gente sempre está dando um jeito de dizer que não, isso aqui pode. Eu sou fiel, até ficar digno, eu quero seguir a religião católica, mas não, mas isso aqui pode. Eu crio a minha realidade. Uhum. Deus vai me condenar por isso? Não, Deus é a grande amor, ele não usa de força. Ele vai, através das poucas pessoas, vai me levar a mudando. Se eu não mudar agora, Deus já pode ser eterno. Ele pode esperar até quase a hora de eu morrer. Para ele poder me convencer. Deus não usa de violência. É isso que Jesus veio dizer. Não é dizer que os ricos não precisam de nada, não. Os ricos também são pobres e doentes. Pobres de alguma coisa. Mas ele precisa querer ter uma proposta de mudar. E de ajudar o outro que está em pior situação. A mudar, não é ajudar o outro a carregar o outro nas costas. Essa é a base da religião católica. Infelizmente se comete muitas coisas erradas, porque são pessoas da sociedade que falam. E aí, como é que vamos fazer? Vamos lá para São Conrado, para a paradinha lá? Não, dá pra atravessar. É aqui que sai, né? Tá por aqui. Tá por aqui. Liguei contramão. Não, ali já tá indo. Bem, já dá pra atravessar? 10 horas. Já é 10 horas?